Meninos, na noite de hoje, vamos falar um pouco sobre necessidades. Antes de eu começar a falar, aproveitando que estão aqui os espíritos amigos e muitos desencarnados, alguns que nos acompanham, que são convidados pelos mentores das nossas casas para vir conosco e não voltar conosco, né? Vão ficar aqui, convidados pelas forças maiores a seguirem outro caminho, um caminho de recuperação, um caminho de paz. Mas, antes de entrar no assunto especificamente e falar sobre Jesus, eu estava me lembrando ali, na hora da oração da Cristina, que os tempos são realmente difíceis, porque eu nunca ouvi tanta gente, depois de 52 anos de trabalho fazendo palestra, as pessoas me dizerem: cuidado com o que você fala, cuidado com a sua opinião, cuidado porque às vezes você exagera, cuidado que às vezes você se empolga. E a minha filha Mariana resume muito bem: mãe, fala só dos mortos. Então, eu costumo lembrar a ela que eu faço isso desde que eu sou gente, falando dos mortos. Mas eu quero dividir isso com vocês, que é uma angústia para mim. E dizer a vocês, depois de dividir essa angústia, que no dia em que eu estiver à frente de qualquer microfone e tiver que ficar me vigiando para não falar aquilo que o vulgo acha que não deve ser dito, vocês podem ter certeza, o meu tempo de fazer palestra acabou. Porque pessoas que me conhecem há muitos anos, amigos da época de Mocidade Espírita, estavam me lembrando também que eu sempre fui rebelde. Sempre falei aquilo que a maioria não queria falar. Sempre falei aquilo que a maioria ignorava ou queria ignorar. Quando eu tinha 19 anos, eu já estava aqui à frente do sábado à noite. As palestras eram os 4 sábados, não tinha ninguém. Então, a pobre, pequena multidão sofredora que assistia a minha palestra era todo sábado. Um dia, um amigo espiritual disse: vamos falar sobre homossexualidade. E eu preparei a palestra sobre homossexualidade. Eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 67. Teve gente que ficou sem falar comigo. Dirigentes dessa casa da época. Teve gente que veio me consolar. Mas você, uma menina, falando dessas coisas. E eu dizia: mas foram os espíritos que disseram para falar. Mas eu tenho que contar uma coisa para vocês. Da plateia que naquela época, naquele dia, estava aqui, um homem levantou-se, veio falar comigo para falar da indignação dele, porque eu era uma garota falando sobre essa questão tão grave. E 47 homossexuais da plateia vieram me agradecer. Vocês acham que os espíritos estavam preocupados com as pessoas raras que iam apontar para mim com pena dos meus pais, porque tinha uma filha que se atrevia a falar sobre isso? Hoje os tempos são, graças a Deus, muito diferentes. Mas naquela época, só ninguém teve coragem de me colocar internada para uma desobsessão
porque seria muita cara de pau. E o tempo mostrou que os espíritos estavam mais do que certos, porque aquilo que nós ignoramos trabalha contra nós. E a humanidade tão moderna, tão científica, tão extraordinária, nunca quis se enganar tanto como hoje. Ainda, se você toca em determinados assuntos, mas isso não se fala. Mas isso é problemático. Mas se você é amiga de verdade, você não pode tocar em certos assuntos. Pelo amor de Deus. Então, meus amigos, eu queria só dizer a vocês que eu estou ficando velha com uma rapidez impressionante. E que, volto a dizer, no dia que eu tiver que vir da minha casa aqui, pensando, meu Deus, eu não posso falar isso, meu Deus, eu não posso dizer aquilo, então acabou. Porque enquanto nós estivermos juntos aqui e as pessoas do mundo que assistem pelo YouTube o nosso bate-papo estiverem conosco, nós vamos falar, sim, de coisas que tanta gente quer botar para debaixo do tapete. E volto a dizer, você escolheu a doutrina errada. Porque se há uma coisa que a doutrina espírita não deixa acontecer, é jogar as coisas para debaixo do tapete. Nós estamos aqui para nos esclarecer, para sairmos daqui um dia da Terra melhores do que nós somos, sem firulas, sem enganos. Porque nós podemos enganar o mundo, mas não enganamos o nosso próprio coração. Naquele dia, Jesus falou para uma multidão incalculável. E chegou o momento em que os apóstolos disseram, Senhor, o povo está com fome. Imagine aquela massa que estava ali para ouvir Jesus com a barriga roncando. Jesus, ao perceber que havia na mão dos discípulos cesta de carregar, perguntou, o que tendes? E um deles respondeu, 5 pães e 2 peixes. Imagine, para alimentar aquela multidão. A primeira coisa extraordinária, Jesus pergunta, o que tendes? Como quem diz, com o que nós podemos contar? E era nada. Eram 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus, quando sabe a quantidade do que havia, fecha os seus olhos por um instante e se concentra. E, de repente, os apóstolos começam a tirar dos cestos milhares de pães, milhares de peixes inteiros. Toda a multidão foi saciada e ainda sobraram cestas cheias de pão e de peixe. O extraordinário é que Jesus, sendo governador da Terra, a alma mais perfeita que já viveu no planeta, poderia ter, talvez, materializado comida para todo mundo, mas ele precisava, para multiplicar, começar com alguma coisa. E a alguma coisa foram 5 pães e 2 peixes, que já existiam. E é por isso que, naquele dia, os discípulos tiveram um dos sustos que eles levaram com Jesus, ao perceber que eles não sabiam quem era aquele homem de verdade, ao perceber que era uma espécie de mágica que eles não conseguiam explicar, mas que, sem dúvida, era um milagre. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Havia a necessidade,
e, consequentemente, tinha que se fazer face àquela necessidade. Quando chega no nosso dia a dia a nossa hora de necessidade, muitas vezes nós, inadvertidamente, consideramos que não temos o que apresentar à vida para que venha para nós a possibilidade maior de ser feliz, de conseguir superar as nossas dificuldades, de atravessar caminhos, muitas vezes, cheios de nãos. A nossa hora de necessidade é a hora que nós paramos e pensamos, meu Deus, eu estou necessitado de tal coisa. Eu preciso desta coisa, seja ela o que for. Saúde, uma vida financeira mais folgada, se alguém souber como é que faz, me conta. E, principalmente, quando você percebe que trocar energia com a vida em volta de você, trocar energia com o outro, faz com que o seu destino se modifique. Porque a sua necessidade, muitas vezes enorme, passa a ser, vamos dizer assim, preenchida por aquilo que você doar ao semelhante e receber dele. Imaginem a quantidade de necessitados que tinham todas as vontades para serem satisfeitas e que procuraram por Jesus. Quantos leprosos, quantos coxos, quantos cegos, quantos obsediados. O processo de obsessão, de influência espiritual negativa na época do Cristo era pavoroso. E essas multidões procuravam por Jesus. Não porque se admiravam das palavras dele, mas porque precisavam. Elas queriam sair daquela situação dolorosa, problemática, de uma forma ou de outra. E se aquele Galileu afirmava, eu e o Pai somos um, estava ensinando que Deus não era o Senhor dos exércitos, mas o Pai amoroso e bom. Então, esse Galileu merecia ser escutado. Mas é claro, chegava um momento em que, quando Jesus começava a falar da própria responsabilidade, de que tudo aquilo que a pessoa quisesse, ela conseguiria por merecimento, por esforço dela, aí vinha a conveniência, vinha a ignorância. E as pessoas, então, se afastavam. Não, isso não é para mim. Esse Galileu é muito esquisito. E alguém já aparecia dizendo, dizem que ele tem parte com os demônios, dizem que ele não é uma pessoa séria, falam coisas dele, e falavam tanto que Jesus, certa feita, escutando uma conversa entre os discípulos, perguntou a alguns discípulos quem eles achavam que ele, Jesus, era. O que a multidão comentava sobre ele? E é claro, cada discípulo tinha escutado uma história. Ah, Senhor, dizem que és Elias que voltou. Elias, o profeta, que morreu degolado. Mas, na verdade, João Batista era Elias que tinha voltado, tanto que morreu degolado. Ah, Senhor, dizem que és Moisés que retornou. E Pedro, ouvindo os comentários, disse, eu sei quem tu és. És o Filho de Deus, o nosso mestre. E então Jesus diz a Pedro,
Eu te louvo porque não foi a carne que te ensinou isso, mas o Espírito de meu Pai. E aí diz, sobre ti eu colocarei a pedra do Evangelho. Porque Jesus percebeu que Pedro não era só o mais velho dos discípulos em termos de idade, era em termos de enxergar Jesus como Jesus realmente era. E Jesus fez questão de afirmar que as pessoas que estavam equivocadas tinham que ser amparadas também, mas que era preciso saber que ele estava na terra para transformar o coração do homem. E isso foi tão único que a vinda de Jesus transformou o mundo entre antes de Cristo e depois de Cristo. Nunca houve, em tempo algum, outra mensagem tão extraordinária que não fosse a mensagem de Jesus. E gosto de contar isso porque os amigos espirituais que estão aqui sempre conosco, mais de uma vez nos disseram que muitos de nós, meninos de sábado, de toda parte, estávamos aqui na época de Jesus e ouvimos da boca do próprio Cristo o sermão da montanha. Pergunta se nós fizemos alguma coisa. Não, porque senão, 2000 anos depois, nós não estaríamos mais aqui. Devemos ter achado lindo, ou então horroroso, e nos afastamos daquela glória. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Nós tínhamos outros interesses que passavam longe da beleza eterna da mensagem que Jesus nos trazia. Outra coisa, às vezes nós ficamos infelizes porque criamos necessidades que não são para nós. Necessidades que não são reais. Necessidades que, ao conseguirmos, percebemos que são bolhas de sabão. Necessidades que nos trarão prejuízo, até da nossa saúde, porque achamos que temos o pacto com alguém e podemos partir para os exageros. Olha, quantas vezes eu ouvi ao longo dos anos pessoas que chegavam aqui na comunhão e diziam assim: ah, Maíse, eu passei um tempo sem vir, sabe? Aí agora eu estou vindo porque fica meio difícil, vai dando uma coisa na gente, não é? E eu me lembro que eu, garota, dizia: é verdade. Eu ainda não tive tempo de sentir essa coisa. Porque quem sabe do compromisso que tem, não tem tempo de dizer: ah, agora eu vou fazer um período que eu não vou mais estar com o trabalho para as forças do bem. Vou sair por aí, vontade, todos nós temos. A questão do compromisso é que permanece conosco. Então, por que tantas, só para citar a doutrina espírita, por que tantas casas espíritas atravessam grandes dificuldades? Porque os seus dirigentes, os seus orientadores, começam a considerar que não é bem daquele jeito. Pode ser mais tranquilo, pode ser sem tanto compromisso. Imagine se os invisíveis pensassem assim: ah, eu sou mentor do fulano, mas eu vou dar um tempo. Ah, eu sou mentor da casa dele, porque vocês sabem, cada casa formada na Terra tem um protetor. Os gregos, os romanos sabiam disso. Tanto que na porta das casas eles cultuavam os antepassados.
porque consideravam que aquelas pessoas que já tinham feito parte da família estavam ali invisíveis para proteger. E, é claro, depende da sua atitude, do seu pensamento. Há lugares onde as almas que sofrem frequentam sem problema, porque não há uma barreira que as impeça de estar naquela casa. A barreira é sempre a nossa própria consciência e o bem que nós fazemos e a harmonia entre as pessoas da família. Quando eu falo harmonia, não estou dizendo que nós precisamos estar super bem com todos os nossos familiares, que todos são grandes afinidades. Não são. Nós somos o passado em forma de presente. Tem gente que é da nossa família, tem o nosso sangue, como se diz, mas trabalha contra nós. Isso é claro, acontece. Mas, se você, minimamente, é uma pessoa correta, é uma pessoa que faz a sua oração, você, sem dúvida, vai atrair energias de luz para o seu ambiente. E aí pode aparecer a alma sofredora que for, querendo permanecer na sua casa. E aqueles que protegem a sua casa não vão permitir. Vão convidar a pessoa a simplesmente sair, nos deixar, mesmo que haja uma ligação dela conosco. Porque, às vezes, os defeitos são parecidos e a pessoa quer ficar junto. Mesmo assim, para nos proteger, as almas amigas fazem propostas de trabalho a essas almas que, desavisadas, nem têm relação conosco de outras vidas, só não querem estar sozinhas e, às vezes, querem ficar perto de nós. É importante que nós saibamos que estudo, trabalho no bem, seja ele qual for, seja com quem for, seja onde for, nos protege, nos abençoa. Quando eu vejo as pessoas entrarem aqui na comunhão, numa reunião como essa, a gente vê os espíritos amigos com fichas na mão, onde eles têm o nome de cada um de nós. Então, se você acha que você não é fichado, você é. Porque depois que o trabalho termina, que nós tomamos passe ou não, e vamos para as nossas casas, durante esta próxima madrugada, nós somos assistidos pelos mentores dessa casa, porque eles sabem que nós precisamos dar continuidade do tratamento que, enquanto estamos aqui papeando, nós recebemos. E é com muita seriedade que isso acontece. Ainda essa semana, um amigo espiritual que está sempre aqui conosco me perguntou: você já reparou como na plateia do sábado tem gente jovem fisicamente? São pessoas que no futuro têm compromissos sérios e nem imaginam, mas estão ali, trocando energia, e um dia vão se lembrar das coisas que eram conversadas. Espírito amigo não diz isso por acaso. Ele quer nos alertar. Ai, meu Deus, eu não pude ir na palestra, vai acontecer tudo de ruim na minha vida. Não, de jeito nenhum. E com as redes sociais ficou assim. A pessoa costuma me dizer: eu assisto você no YouTube. Ai, que ótimo! Mas eu penso: oh, meu Deus, se você tem tempo para estar aqui de 7 às 8, por que você não vem? Onde quer que você esteja, você receberá, de acordo com a sua necessidade. Mas a Comunhão Espírita de Brasília é a casa que nos acolhe o coração. E aqui nós somos curados, ou melhor, não vou usar a palavra curado, nós somos
cuidados de enfermidades que nós nem imaginamos que temos. Então, nós precisamos estar coerentes conosco. Não, eu não estou afim disso, ou eu sei que isso me faz mal. Por que que eu vou achar que essa coisa que me faz mal é necessidade para mim? Não é. Porque, com o passar do tempo, ela vai acabar minando a minha energia. Vocês são todos anjinhos, mas quando eu era garota, eu pegava o telefone e algum amigo ou amiga me telefonava, sempre para contar alguma dificuldade. Gente, eu via o meu suor bater no chão. Caía como se fosse uma cascata. Por quê? Porque se você tem mediunidade de cura, se você tem mediunidade de efeitos físicos, muitas vezes o calor que você sente não é o calor da secura de Brasília. É o calor de estar sentado perto de uma pessoa que precisa. Quando eu tinha 11 anos, eu estudava no CASEB. Eu sentava e ficava esperando o ônibus que ia me buscar de volta para casa. Aí, meus colegas, às vezes, sentavam perto de mim e diziam assim: nossa, Maísa, eu gosto de sentar do seu lado, porque a minha dor de cabeça passa. A minha dor de barriga passa, mas adivinha, passava para quem? E é claro, isso leva tempo, mas depois, com o passar do tempo, com o estudo, com a sua mediunidade, seguindo em frente, você deixa de ser essa esponja que atrai aquilo de negativo e a pessoa sai maravilhosa. E você fica lá, caidaço. Não, de jeito nenhum. Se você estiver num momento difícil, em que não tem um evangelho, não tem um livro de mensagem perto de você, e você sente que você pegou uma energia, você não tenha dúvida, onde você estiver, liga o chuveiro, de preferência na água gelada. Deixa cair no seu ombro, no seu pescoço, e pede que tudo seja levado na água. E é levado mesmo. Por isso, desde o início, Jesus escolheu a casa de Pedro para o seu momento de evangelho. Pedro, seu discípulo mais velho. E olha que Pedro tinha uma sogra, que minha Nossa Senhora. Ela era um terror. Ela era ruim. E cheia de problemas. Então, um dia ela disse a Jesus: Senhor, dá-nos um talismã, dá-nos um cordão, alguma coisa que nós possamos carregar no pescoço e que nos proteja, que nos tire de toda influência. E Jesus sabiamente disse a ela: mas todos vós tendes esse talismã. O tempo é esse talismã. O tempo que nós lançamos na direção do nosso semelhante para fazer-lhe o bem é o talismã que todos possuem. E claro que ela ficou frustradíssima, porque ela queria uma coisa pendurada no pescoço dela. Os nossos irmãos de outras religiões, de Umbanda, de Candomblé, sabem disso. Por isso eles utilizam determinados cordões, determinadas pulseiras. Tudo ali tem um significado sério. Basta que respeitemos para entender, sem nenhum preconceito. Tive uma querida amiga que trabalhava conosco aqui na comunhão, mas ela não sabia que tinha um compromisso com almas ligadas ao candomblé. E ela passou 7 anos trabalhando no candomblé até os espíritos do candomblé dizerem: seu compromisso está terminado, pode voltar para Kardec. Mas enquanto ela não cumpriu
os 7 anos com aquelas entidades ligadas às suas vidas anteriores, da época da escravatura. Ela não pôde terminar. Quando terminou, tudo bem. Ela contava que as almas não têm responsabilidade nas coisas que às vezes acontecem. Nossa, fulano tinha necessidade de frequentar e fazer um trabalho contra Beltrano. Foi lá e fez. Olha, coitadas das entidades, porque os encarnados que iam a esses lugares faziam pedidos, entre aspas, absurdos. Os encarnados, os desencarnados, ainda aconselhavam. Ela me contou de uma senhora, isso já tem muitos e muitos anos, que chegou à frente da entidade que estava incorporada no médium e disse: eu descobri isso, isso e isso sobre meu marido e vim pedir que ele morra. A entidade disse a ela: minha filha, você escutou o que você falou? Você tem ideia do compromisso que é vir pedir dentro de uma casa a morte de alguém? Sei, eu sei o que é. A entidade continuou. E você já imaginou as consequências que isso vai ter para a sua vida, para o seu futuro fora da matéria? Se, porventura, isso fosse concedido a você e o seu esposo morresse, sei de tudo. Eu quero que ele morra. Gente, e a entidade do candomblé, e quando a gente tem preconceito, a gente diz logo, não é uma entidade esclarecida. Era muito mais esclarecida que aquela mulher que estava ali, ajoelhada, pedindo que o marido morresse. E a gente precisa ir a algum lugar assim para pedir? Não. Basta que onde estivermos, nós pensemos e começamos a criar aquilo que vai acontecer. Nossa, eu pensei tão mal de fulano que ele deu uma topada e quebrou a perna. Nossa, fulano está doente, eu estou num remorso, porque eu desejo o pior para ele. Mas eu estou com medo dele morrer por causa da minha vibração. Se você tem poder para fazer o que não é bom para o outro, transforme o seu poder no que é positivo. Pense luz para aquele que aparentemente não correspondeu à sua necessidade. Hoje nós vivemos uma época em que, para você dizer a um homem, se você é mulher, eu não quero mais viver com você, você tem que pensar muito. Não porque você não saiba que você não quer mais viver ao lado dele, porque isso está significando morte para muitas mulheres. É um absurdo, incompreensível, mas no mundo inteiro isso está acontecendo. Aqui, no Distrito Federal, até anteontem, 7 mulheres tiveram a sua vida ceifada, porque não suportavam mais a maneira como eram tratadas. Gente, quando eu falo dos homens, é porque o homem, ele é um pouquinho mais complicado que a gente. Sabe? Ele custa um pouco a entender. Você fala, olha, A é A. 1 mais 1 são 2. E ele não entende. Por isso que na próxima vida não vão vir como mulher, não, vão vir como homem de novo. E uma vez perguntaram para o Chico, por que de uma vida para outra esses homens horríveis não podiam vir como mulheres? E então os espíritos explicaram
que para mudar o psiquismo da alma eterna leva tempo. Imagine para um homem, né? Você tem que botar o bichinho sentado. Olha, meu filho, não é assim, entendeu? Vamos começar a treinar para você ir num corpo feminino. E olha, vocês não têm ideia de como eu já vi dentro de grupo mediúnico um homem desencarnado incorporar numa médium e descobrir naquele instante que ele tinha morrido, porque ele estava usando um corpo de mulher para se comunicar. E quantas vezes escutei o espírito desencarnado dizer: o quê? Eu estou falando num corpo de mulher? Meu Deus do céu! O cara morto para a Terra, mas fazendo questão de reparar que ele estava se comunicando através de um corpo feminino. Quer dizer, tem homem que nem morrendo aprende. É verdade, é verdade. Se isso não fosse verdade, eu não tivesse visto muitas e muitas vezes, eu não comentaria isso com vocês. Então, na nossa hora de necessidade, nós queremos que o mundo venha na nossa direção. Nós queremos que as forças maiores caiam sobre nós. Nós fazemos as nossas cobranças e o espírito cobra, que é uma maravilha. Gente, mas hoje é domingo. Ontem eu estava na comunhão assistindo a palestra da Maíse. Como é que eu acordei no café da manhã sem manteiga? E olha, isso existe. Nós fazemos questão de uma lista daquilo que nós queremos e que não vem para nós. Ah, meus amigos, e quando nós estamos fora da matéria, que os nossos mentores dizem: olha, nós vamos ajudar você a preparar a sua próxima caminhada na Terra. Aí é uma loucura. Aí você não quer sair de lá, você chora, você reclama. Não, ainda não estou preparado. Quando é que você acha que vai estar preparado, meu filho? Daqui a uns 80 anos. Não. Você tem que ir. Vamos encontrar uma maneira de você ir da melhor maneira possível. Você tem aqui uma lista de pessoas com as quais você vai se encontrar. Eu posso olhar a lista? Você começa a ticar. Não, fulano não, Beltrano não, ciclana não. Beltrana como minha mãe, de jeito nenhum. E olha, muitos de nós fazemos isso. Mas chega uma hora que os amigos espirituais dizem: olha, agora parou. Agora, já que você não consegue se socializar com essas pessoas e com a ideia de voltar para a Terra, nós vamos ajudar você e determinar aquilo que vai acontecer. Aí já era. Aí você vem e você fica humilde que minha Nossa Senhora. E você vai até a porta da maternidade dizendo: você tem certeza, né? Você tem certeza que não vai acontecer nada de errado comigo? Como que o espírito pode dizer uma coisa dessa? Quantas vezes eu vi pessoas chegarem aqui, buscarem orientação de Dr. Bezerra de Menezes, ou de Dr. Dias da Cruz, ou de seu Eurípides Bassanufo, criando condições. Quando os espíritos é que deveriam colocar condições e não colocam. Porque podem ter certeza, quando a gente sai do corpo durante as horas de sono, eles nos propõem determinadas coisas. E fica por nossa conta aceitar ou não. Mas as consequências de não aceitar também correm por nossa conta. Então, talvez seja a época em que nós tenhamos que, com toda sinceridade, pensar: qual é a minha verdadeira necessidade? Do que eu não posso prescindir? O que eu não vivo sem? O que vai me fazer tanto bem que eu vou ficar equilibrado, disposto a uma nova consciência?
vamos fazer isso o mais cedo possível na nossa vida. Se formos jovens, tanto melhor. Maduros, ótimo. Se já ultrapassamos a maturidade, vamos correr. Porque chegar do lado de lá e dizer, nossa, passou tão depressa que eu nem percebi o que eu tinha que fazer. Jesus sabia tanto disso, que disse a Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Tu me amas? Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Senhor, já ofendido. Claro que vos amo. Pois crede, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro ficou arrasado, mas aconteceu exatamente isso. Pedro, aquele da primeira hora, negou Jesus 3 vezes. E se escondeu no meio dos empregados de Pôncio Pilatos, sentado num banco, para ver Jesus ser vilipendiado por Pôncio Pilatos. O próprio Pôncio Pilatos, que depois suicidou-se, não acreditava que Jesus fosse nada daquilo que a multidão desvairada dizia dele. Mas, mesmo assim, perguntou à multidão quem ela queria que fosse crucificado. E a multidão gritou, Jesus. Por isso, vamos fazer uma lista daquilo que é fundamental para nós, das alegrias, das belezas. Vamos deixar de lado as conveniências. Vamos estudar muito o Evangelho, há tantas obras maravilhosas, os livros de André Luiz através de Chico Xavier. André Luiz não teve escolha, porque quando ele chegou do outro lado da vida, ele encontrou um mundo que ele não imaginava. Ele que tinha sido um homem tão famoso na Terra, um homem tão considerado, chegou lá, nem enfermeiro ele podia ser. Ele limpava o vômito nas enfermarias das regiões de sofrimento das almas sofredoras desencarnadas. Porque caso vocês estejam chocados, espírito sofredor também vomita. Vomita as energias tremendas com que ele retorna para o mundo espiritual em sofrimento. E é melhor a gente já ficar sabendo disso para ninguém ficar horrorizado do outro lado. Por isso, André Luiz escreveu os livros que escreveu, para nos dizer da necessidade de retermos aquilo que é realmente necessário, que é uma vida melhor, digna, nobre para todos nós. Quando eu digo todos nós, não somos nós os meninos de sábado, não. É a humanidade. É a humanidade atualmente encarnada, que está penando, está apanhando bonito, mas que com certeza um dia vai conseguir se libertar de coisas absolutamente inúteis e que são como sacos de inutilidades que nós vamos carregando conosco. E é claro, esse ainda é um planeta de prova e expiação. Não é um planeta do 3º milênio ainda não, porque senão os dirigentes das nações, como dizia Emmanuel a Chico, já seriam escolhidos pelas suas qualidades morais e ainda não são. Muito pelo contrário. Em qualquer lugar do mundo, o cara assumiu, ele quer tacar fogo na humanidade. Então, os amigos que sabem que no dia que eu desencarnar, eu vou ficar 800 anos embaixo de uma mangueira, têm me perguntado, mas e aí? Você vai mesmo ficar 800 anos embaixo de uma mangueira no mundo espiritual? Eu tenho dito, vou ficar 1000. Agora eu já aumentei 1000 anos. E o pessoal, e aí, Maíse,
E em outro planeta? Gente, aqui entre nós, os extraterrestres são mais inteligentes do que nós. Tanto que, oficialmente, até hoje, eles não se comunicaram conosco. Eles devem estar olhando a Terra e pensando, vamos ver no que vai dar. Vamos ver o que esse povo que está lá encarnado vai fazer. E nós não estamos preocupados, não. Porque cada ano que passa, as coisas ficam mais difíceis. Não duvidemos. Aquele que nos diz que não sabe para onde ir, não conhece fé, não conhece compromisso real, não conhece a caminhada de quem sabe muito bem que os anos passam depressa e um dia, daqui a pouco tempo, nós encarnados estaremos fora da matéria. E os nossos irmãos desencarnados aqui presentes vão estar num corpo. Nessa troca sempre permanecerá o aprendizado. Que as nossas necessidades sejam as mais positivas, sejam as reais, sejam aquelas de que nós não nos arrependamos, que nós não tiremos para a nossa necessidade do outro aquilo que é do outro. Não façamos isso. Não passemos por cima das pessoas. Não ensinemos quem vem depois de nós a ser bruto, a ser egoísta, a ser orgulhoso, a ser preconceituoso, a ser intolerante. Lembro sempre de Emmanuel, quando dizia ao Chico, o bem é o vencedor final, mas o mal não vai se entregar sem luta. E é isso exatamente que está acontecendo. E ainda dizia que os homens na Terra é que escolheriam o destino da Terra, o destino desse planeta. Então, principalmente para os mais jovens, meu Deus, tenham juízo, tenham cuidado, não prometam aquilo que vocês sabem que não vão poder cumprir. Não sejam intolerantes, não sejam maus, porque hoje a pessoa é má. Essa que é a verdade. Eu sei que os espíritos começam a me olhar com a cara feia, mas eu falo mesmo. Está fazendo muito sucesso, vocês devem ter assistido, quem tem, Netflix, uma série chamada Adolescência, em que um menino de 13 anos comete um crime. Deus e o mundo estão falando sobre isso. Eu assisti os 3 capítulos num pedaço de noite. E amigos meus disseram, Maíse, você viu? Que série impressionante! Eu falei, olha, todo pai e toda mãe deve assistir. Porque aquilo é uma verdade. A gente não sabe direito o que se passa na cabeça e no coração de um menino, de uma menina de 13 anos. E aí, quando acontece o problema, a família cai das nuvens. Mas um amigo insistiu muito. Mas eu não acredito que você não tenha se abalado. Eu falei, não me abalei, não. Porque com 17 anos eu já era orientadora na comunhão, já escutava coisa do arco da velha. O outro chegou e disse, não, você não quer falar, mas você se abalou. E eu, para encerrar o assunto, disse, não me abalei, não. Quem acorda e assiste o Marcão do Povo já viu de tudo. E não é ficção, não. É aquilo que está acontecendo no dia a dia. Gente, juro, eu tenho medo, medo não, receiozinho. Medo é uma palavra muito forte. De andar na rua, porque eu ando devagar. O cara vem, me joga no chão. Quando ele reparar que eu não tenho celular, ele vai ter problema comigo. Então, toda vez que eu saio de casa para comprar uma mão papaya, eu já digo, espíritos amigos, me ajudem. Que eu, como diz
a música de São Jorge, que eu seja invisível para os meus inimigos. Porque quando você vê senhorinhas idosas, eu também sou idosa, mas as super idosas, jogadas no chão, machucadas, raladas, porque a pessoa quer o celular, quer aliança, graças a Deus, mãozinha sem aliança. Mas hoje é um risco. A pessoa passa e eu uso o aparelho de surdez nos 2 ouvidos. Então, às vezes, a pessoa está longe, eu estou escutando a conversa dela. E hoje em dia você tem que se desviar das pessoas que usam o celular. Porque elas são roubadas, porque elas andam na rua com o celular. E você que não anda com o celular tem que se desviar para elas não atropelarem você. Meus amigos, de 5 pães e 2 peixes, Jesus iluminou o mundo. E naquele dia, aquela multidão saiu sem fome nenhuma. E cestos foram mantidos cheios. De onde veio tudo aquilo? Senão dessa luz extraordinária que nos abençoa até hoje. Por isso, Jesus é o amigo incondicional das nossas almas. Até o nosso próximo encontro, no primeiro sábado de maio, eu e vocês, que possamos pensar sobre isso. Qual é a minha real necessidade? E como, de tanta necessidade que eu acho que eu tenho, eu possa dinamizar aquilo que é realmente importante para o meu equilíbrio e para a minha alegria. Amigos, nós nos veremos no primeiro sábado de maio e também no dia 7 de maio, uma quarta-feira, 18 horas, na Biblioteca Nacional, onde eu e a minha filha Mariana vamos lançar o livro Aquele Tempo Entre Nós, em que eu conto a vocês, de forma tranquila, sem drama, como foi que eu envelheci 20 anos antes. Por que eu ando devagar? As lutas que nós duas passamos, porque passamos por muitas situações difíceis. E a minha filha, como filha e psicóloga, faz a parte dela e eu faço a minha. Cada capítulo, ela começa e eu faço a outra parte. No outro capítulo, eu começo e ela faz a outra parte. Vocês vão gostar. A capa ficou bacana. E eu espero todos vocês lá, dia 7 de maio, agora, desse ano. É uma quarta-feira. Há uma loja no WhatsApp chamada Aquele Tempo Entre Nós, tudo sem acento. É só você entrar e existe ali já uma venda do livro. Oi? É no Instagram, gente, perdão. Perdão, eu nunca tive um celular, é no Instagram, não é no WhatsApp, não. Depois as pessoas perguntam, você segue rede social? Eu digo, de jeito nenhum. Ah, porque não sei quem falou não sei o que de você. Eu digo, que lindo. Eu já estou numa idade, gente, que as pessoas me contam as coisas e eu faço aquele ar assim de, que lindo. Seja o que for. Porque isso, pode ter certeza, é saúde. Não se encasquete, não se atormente. Nossa, meu vizinho entrou no elevador e falou mal de mim. Nada disso. Essa semana, eu moro no 6º andar. Quando chegou no 4º andar, o elevador parou. E eu ia para o térreo. Aí entrou uma moça, magrinha, bonita, jovem. Ela com computador e com um celular. Bom dia. Eu, bom dia. Ela olhou para mim e falou assim, engraçado, você lembra uma moça que eu acompanho? Eu falei, olha, se a moça que você acompanha é Maíse, sou eu.
Eu não acredito que você mora no meu prédio. Ou seja, estou perdida. Meninos, nos vemos no primeiro sábado de maio, que até lá, seja qual for a nossa necessidade, pensemos, será que eu preciso mesmo disso? Só de uma coisa vamos precisar sempre, do amor das forças do bem por nós. Que nos acompanhe esse amor onde quer que nós estivermos. E tenho certeza que a vida sorrirá para nós aqui, fora da matéria, no mais além, em outro planeta, não importa. Estaremos sempre com o coração cheio de generosidade para amar e servir sem nunca desistir. Podemos até desanimar, mas desistir de jeito nenhum. Voltamos a palavra para a querida Cristina, que com certeza vai nos conduzir. Nosso amigo ali está. E perguntaram a Flaviana por que tem sempre um rapaz sentado conosco. Nós poderíamos dizer, não é, Cristina? Já temos idade para dizer, né? Que para nós é uma satisfação. Mas, gente, existe uma razão real. José Grosso uma vez me disse, seria bom que você sempre convidasse um homem da plateia para sentar com você e com a Cristina. Porque existe uma energia masculina que no corpo feminino você não tem, e que é um segura-barra. Então, é por isso que tem sempre um rapaz conosco, porque nós não somos bobas, entendeu? Agora, das próximas vezes que a gente passar, chamar um de vocês, sejam corajosos. Não, mas eu vou doar minha energia. Pode me chamar. Não fique com medo, não. Porque tudo aquilo que a gente doa, a gente recebe muito mais. Mas é por isso, né? Eu queria que fosse um assunto mais romântico, mas não é. É mesmo porque nós precisamos desse homem, ou melhor, dessa pessoa que está num corpo masculino para estar conosco.